Boa noite para você que está indo para sua casa de carro ou que você já está naquela fase de abrir uma cervejinha. Segunda, Claudião. Mas, as pessoas têm que se hidratar todos os dias. Todos os dias. O Marquinho, depois que ele parou de consumir, entendeu? Não, incentivo, ele passou a tomar sua água mineral com gás. Né? Com gás. E aí ele tá meio nessa fase, assim, de que aponta o dedo pros outros. Você ainda aponta o dedo pra ninguém, Claudio. Você que tá incentivando os hábitos. Você está no Lugar da Fala, o nosso programa de todas as segundas-feiras, para falar sobre política da cidade, política do estado, falar sobre os acontecimentos do dia a dia. E hoje temos um assunto muito importante para conversar com vocês, que é o aeroporto de Londrina, o aeroporto José Richa. Na última semana, o aeroporto foram entregues as obras de revitalização do aeroporto, um investimento de perto de 181 milhões de reais. Fizeram várias mudanças lá dentro, colocaram aquelas, como se chama, aquelas entradas para o passageiro ir direto para dentro do avião, Marquinhos? Entradas para os passageiros direto para o avião. Com cobertura. Isso. Você lembra o nome daquilo? Já vou lembrar. Já vai lembrar, então não lembra ainda. Mas nós temos aqui o... Frederico Reis do nosso lado, Marquinho Gomes, e o nosso entrevistado é o ex-procurador da Prefeitura de Londrina, João Esteves, que durante o período em que ele esteve na prefeitura, ele foi um dos responsáveis, por exemplo, por conseguir desencalacrar a história do ILS. Nós vamos conversar um pouquinho também. Porém, ele entrou com uma ação já no último ano, porque com a reforma do aeroporto foi retirado a pista de manobra das aeronaves. O Marquinho, que por sinal também é instrutor de voo de ultraleve, conhece muito do assunto, fez uma pesquisa. Aposentado. Fez uma pesquisa e nós vamos trocar uma ideia sobre isso. Boa noite, advogado, jurista. João Esteves. Boa noite a todos, boa noite aos ouvintes, boa noite a todos vocês. É um prazer estar aqui, né, no Lugar da Fala para debater assuntos que são importantes para a cidade de Londrina. Marquinho? Nós temos então essa informação, Cláudio traz as cifras, 181 milhões de reais, um volume muito grande. Temos uma concessionária responsável por isso, por esta operação financeira. Temos alguém que fez a concessão e temos um aeroporto que foi amputado para trazer um aparelho que é o ILS. A informação que eu tenho é assustadora. Sem ILS, com a configuração que tinha antes o nosso aeródromo, a diferença de toque e pouso de um Boeing, um A320, aqui que operam normalmente aqui em Londrina, são esses aviões que a gente vê nas nossas cabeças, era de 3 minutos o tempo entre um pouso e outro. Agora, para a instalação do ILS foi necessário, segundo a concessionária, segundo a ANAC, há um imbróglio enorme para saber quem responde por isso, ou você está acompanhando de perto, de 3 minutos entre um pouso e outro. Agora nós temos, em circunstâncias normais, 7 minutos. Ou seja, dobrou o tempo de operação. Certo? Se dobrou, caiu pela metade a possibilidade de operações de pouso e decolagem. E está aí o ILS agora. Qual é a avaliação que vocês que tanto trabalharam pela melhora do aeroporto, fazer realmente um porto neste aeródromo, o que é que vocês observaram e qual é o tema dessa ação hoje movida? Contra quem a ação? Muito bem. Demanda um certo tempo para explicar toda essa... É isso que mais nós temos. Temos 1 hora, mas não vai querer usar 3 horas, não. Mas vamos tentar fazer um histórico do aeroporto de Londrina, né? O aeroporto de Londrina, aeroporto que antigamente era um aeroporto municipal. E há muitos anos atrás, já há décadas, o município de Londrina, deve fazer quase 50 anos, resolveu passar isso para União Federal. O pessoal chama de governo federal, mas o nome é da União, né? Então passou o aeroporto justamente para que a União cuidasse do aeroporto, que há uma despesa, né?
Na época, o aeroporto era deficitário, hoje não é mais. E a União Federal, por meio de uma empresa sua chamada Infraero, que é de infraestrutura aeroportuária, né, administrava o aeroporto de Londrina como administrava talvez 90% dos aeroportos do Brasil. E acontece que no ano de 2016, o município de Londrina fez um acordo com a Infraero para melhorar o aeroporto, a sua operacionalidade, no ano de 2016. No que constava isso? O município de Londrina ia ter que desapropriar todas as áreas em torno do aeroporto, do lado norte, do lado sul, né, para aumentar o tamanho da pista, possibilitando que tivesse aeronaves com uma maior capacidade. Isso impacta de que sempre o aeroporto, que ele tem uma pista maior, ele é visto de forma diferente pelas empresas aéreas e por empreendedores. O pessoal fala, não precisa de aumentar a pista, porque não tem avião grande em Londrina. Não tem porque não tem condição de entrar. Não tem porque não. Exatamente, não tem avião grande porque não tem pista, né? Fica aquela conversa do ovo da galinha. Isso é uma bobagem. Quando você aumenta o potencial da pista, você atrai, né, para o mercado e para outros setores essa possibilidade. É o que outros municípios, inclusive na nossa região, têm feito aqui, aumentado a sua capacidade. Então, de forma acertada, isso aí foi feito. E não só isso, mas também teria que se melhorar a pista de táxi, que ela teria que ser aumentada também, e instalar o ILS também, né? Porque precisava, aquele equipamento, ele necessita de que as laterais sejam maiores para poder justamente instalar o que se chama de infraestrutura de ILS. Eu confesso que eu não sou técnico, eu sou advogado, mas não sei muito bem como é. Mas existe uma infraestrutura que vai enterrada, são canos, tubulações, etc. Para as antenas, para os sinalizadores, que vão orientar o pouso. Depois é que instala o equipamento propriamente dito, né? Muito bem. A prefeitura começou a fazer isso, eu participei desse processo de desapropriação. Foi a Procuradoria-Geral do município de Londrina que fez os processos de forma amigável na sua maioria, e uma parte judicializou porque o proprietário não concordava com o valor, depois se não concorda você vai parar na justiça. O fato é que acabou se fazendo toda a desapropriação e as áreas foram efetivamente passadas para a União, isso de forma efetiva na prática, mas isso aqui ainda não se fez o registro imobiliário. Isso demora um tempo, mas há autorização legislativa para fazer isso. Enquanto isso aí era feito, o governo federal anterior resolveu, dentro daquela onda privatista, viu, Fred? Você gosta um pouco disso, importante, né? Eu acho importante. Você é um liberal, Frederico. Eu sou a balança aqui desse programa. Muito bem. Vira muito para a esquerda. Mas o que é? Privatizar, o pessoal fala privatizar o aeroporto. Na verdade, não é privatizar, porque o aeroporto continua sendo público, é da União Federal. Era uma substituição da Infraero, que fez o acordo em nome da União com o município de Londrina. Ou seja, tem um acordo que foi feito por escrito. O município desapropria, na época gastou uns 50 milhões. Eu acredito que isso hoje dá mais de 90 milhões reajustado. E a Infraero ia fazer tudo, aumento da pista, melhorar a pista de táxi, que é a pista de manobra, porque o avião ele pousa numa pista e na hora que ele volta ele tem que voltar por outra pista. Para liberar. Isso, para liberar a pista, o táxi away. E aí isso aumenta a possibilidade de movimentação de aeronaves no aeroporto, né? Então tinha que fazer tudo isso, então ampliar também a pista de táxi, o ILS. E o que o governo, foi o governo Bolsonaro, né? Resolveu fazer o leilão dos blocos. Então, aqui em Londrina, estaria no bloco sul, né? Tinha muita gente em Londrina que era contra isso, por achar que a União Federal ia acabar passando Londrina para trás. Por quê? Porque existiam aeroportos que eram mais importantes, como o de Curitiba, por exemplo, que é uma cidade maior, né? Que na verdade fica em São José de Pinhais e outros aeroportos, e não iriam dar atenção devida para Londrina. Então havia uma discussão dessa na cidade, que setores, tanto do setor produtivo, que é chamado assim, né, setores ligados à indústria, comércio, agropecuária, setores políticos também, mas tinha setores que falavam, não, vai ser muito bom, porque aí os caras vão investir muito dinheiro. Mas claro, isso tinha que estar previsto no edital. Né, o edital de quê? De licitação para ver quem é que seria o novo concessionário de vários aeroportos. O Paraná seria Londrina, Curitiba e Foz do Iguaçu, mais alguns de Santa Catarina, né, Navegantes, etc., e outros de Rio Grande do Sul, que eu não me recordo o nome agora. O Salgado Filho, que é de Porto Alegre, não entrou porque ele estava já em concessão. E aí foi feito edital. E Londrina, né, teve gente que acompanhou isso, deputados que acompanharam isso, setores empresariais,
né? Mas que acompanhava isso junto com o governo do Estado. E o governo do Estado, né, atuou junto à União Federal, né, para beneficiar um aeroporto. Isso tem que deixar claro, os londrinenses têm que saber disso daí. Isso aconteceu. Inclusive existe matéria jornalística em que o governador fala isso, já é época, o governador atual, e era na época, que era para colocar uma terceira pista no aeroporto de Curitiba. E colocar isso no edital. Mas nunca existiu, Cláudio, um estudo falando que precisava ter a terceira pista. Sim. Sempre pensou, vai aumentar, colocar a terceira pista para aumentar o potencial do aeroporto, para aumentar cargas, isso está em desenvolvimento. Melhorar fluxo. Exatamente. E colocaram isso lá. Foi o governo do Estado, né? A Secretaria de Infraestrutura, o Sandro Alex, que é de Ponta Grossa, que é secretário. E no caso E de Londrina não respeitaram o acordo que nós tínhamos com a Infraero. Não respeitaram, não colocaram no edital para aumentar a pista, para fazer pista de táxi, nada disso. Não colocaram isso daí. Se você diz não respeitaram, quem é este sujeito? Quem que faz, né? Quem é esse faz? que não respeitou? A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Ela Mas que determina que obra vai ter. então, A CCR, que é a concessionária, está tudo Só certo. que a Então ANAC, tinha um acordo. Exato. Só que a ANAC faz isso ligado com o Ministério, na época era o Ministério da Infraestrutura, agora tem o Ministério de Portos e Aeroportos, não tinha, era outro. O Tarcísio, que é o governador de São Paulo, era o ministro da Infraestrutura, né? E eles colocaram dentro do Ministério da Infraestrutura tinha a Secretaria Nacional de Aviação Civil. Então eles faziam isso com a ANAC faz edital. Mas no edital tem coisas que a futura concessionária tem que fazer, mas às vezes a concessionária precisa de dinheiro para fazer, porque ela não vai fazer tudo com as tarifas cobradas de embarque. Então precisava da União, talvez, por meio do Ministério da Infraestrutura, regular isso. E dizer que precisava colocar no edital e beneficiar a nova concessionária, que iria se substituir a Infraero, para ela ter condições de fazer essa nova infraestrutura. E aí se percebeu que isso não estava sendo feito. Teve muita gente aqui de Londrina, setores produtivos, que foram a Curitiba conversar com o governo do estado para auxiliar. E se falava lá em Curitiba que, inclusive isso está na fala do governador, ele falou agora aqui na inauguração das obras da fase 1, que Londrina não precisa de aumento de pista. Né? Que negócio de pista de táxi aí é uma perfumaria. Né? Então foi falado isso daí. Foi falado que, então, exatamente, a Taxiway seria a perfumaria. Nessas alturas, o que nós temos aqui é o ILS como perfumaria. Porque ele não vai resolver em nada o problema de Londrina. O ILS é uma outra história, que eu já vou contar para vocês. Mas antes de contar a história do ILS, João, eu queria saber o seguinte. Não foi colocado no edital de licitação essas obras que haviam sido prometidas e discutidas, né? Sim. Ou seja, a concessionária em si cumpriu o que estava escrito, que foi que a licitação previa. Mas não antes de nós irmos a Brasília. Na época, o prefeito Marcelo Bellinati ordenou para mim, que era o procurador-geral, que fosse a Brasília. Eu fui a Brasília, ele também foi. Nós conversamos com a Secretaria Nacional de Aviação Civil, eles falaram que iam analisar a questão. Eu também tive uma conversa rápida com o ministro Tarcísio, governador de São Paulo, e ele não demonstrou nenhum interesse em mudar o edital que estava sendo feito. Quer dizer, estava tudo acertado. Ou seja, eles publicaram. E Navegantes tentando também uma nova pista. Também, o aeroporto Navegantes. Importante aeroporto Navegantes, sim, também tentando, eles brigando porque Curitiba estava recebendo uma terceira pista, Londrina só tem uma. E nós só querendo aumentar a pista em 600 metros, que era o que estava no acordo firmado. Londrina tinha gasto dinheiro, nós gastamos cerca de 90 milhões atualizados, mais ou menos. Para desapropriar. Para fazer, justamente para fazer a parte que cabia a prefeitura no acordo, né? Curitiba não gastou um centavo. São José dos Pinhais não gastou um centavo. Londrina gastou dinheiro. E eu considero assim, que Londrina foi colocada de lado. Ou seja, o governo do estado poderia ter agido, né, para resolver essa questão, não resolveu. O fato é que saiu o edital, e no edital estava o quê? Aumento da capacidade da área de embarque, né? Colocar fingers, que é o que vocês falaram, fingers. A área coberta. É que eu fiquei felizão. O túnelzinho que o túnel é o finger. Instalou ele. Os dedos. E nada da pista
Nada do táxi, nada disso. O que acontece foi que, tá, mas e o ILS? Ou seja, Londrina sendo passado para trás, né? No meu entender, né? Os londrinenses têm que saber disso daí. Foi passado para trás. Exatamente. E agora existe toda uma festa, desculpe Aí- interromper, para falar que está chegando esse instrumento. E olha só, Que mudou tudo. eu e alguns empresários fomos, que é de um grupo de trabalho do aeroporto, fomos até São Paulo na CCR perguntar, e daí, vocês vão colocar o ILS quanto? Pelo menos isso, né? E vamos tentar aumentar a pista, conversar com o governo federal, porque é bom para a CCR. Se é um aeroporto que aumenta a pista... Tem mais movimento? Mais movimento, Fatura etc, mais a fatura CCR. mais. Eles não estavam querendo fazer nem o ILS. Porque para a CCR, o ILS, mesmo que ela não tenha que comprar, quem tem que comprar é a União, para ela custa dinheiro, para fazer infraestrutura e para dar manutenção. Eles não queriam. E sabe o que eles falaram? Ah, mas não dá para fazer porque o tamanho da pista não comporta ILS. Mas nós falamos que era para aumentar a pista. Tem um acordo. Primeiro mas não aumenta dá. a pista, Ah, depois não, ILS. então vamos aumentar a pista. E a CCR falava, não dá para aumentar a pista. Por quê? Porque a pista, para aumentar, tem que fazer as desapropriações pro lado da cidade. Né? Pro lado da cidade. Certo, cabeceira 1 ou 3. 1,3, cabeceira 13. É. Tem que fazer aumento. Mas aí tem que desapropriar para esse lado, mas ninguém falou que era para desapropriar para esse lado. A Infraero não falou. Não dá para desapropriar, não dá para fazer aumento da pista para o outro lado. A CCR falava, não dá. Foi aí que nós entramos, eu entrei firme nisso, junto com o prefeito da época, Marcelo Bellinati. Fomos atrás, fiz várias conversas com a ANAC, com a Nave Brasil, porque tem uma empresa da União que permanece no aeroporto ainda. A Infraero foi cindida em duas. A Infraero ficou assim, cuidando da pista, cuidando da recepção, cuidando da venda de passagens ali. E a Nave Brasil, que é outra empresa, ela efetivamente é quem controla a torre do aeroporto. Então toda a operação diária é a Nave Brasil que controla. Colocamos a Nave Brasil nisso, fomos até o Rio de Janeiro no DSE, que é o Departamento de Comando do Espaço Aéreo, da Aeronáutica. Controle de espaço aéreo. Do controle de espaço aéreo. Conversamos com todo mundo. Realmente, todo mundo pousa pela 13, pela 31, estão falando que não dá. E aí nós batemos a mão na mesa e falamos, então faz o estudo. Vocês têm a obrigação de fazer o estudo. O DSEA fez o estudo e falou, não tem problema pousar os aviões pela cabeceira 31, então o ILS pode ser colocado na cabeceira 31, que é aquela que fica pro lado do Limoeiro, dessa Limoeiro, então não precisa desapropriar nada, porque para o lado dessa Limoeiro Ali é tudo já tinha uma e área dá para ir longe ali ainda, tem muito espaço. Ainda dá para ampliar lá. E aí foi feito, e aí a CCR ficou enrascada e ela teve que fazer a infraestrutura para o ILS, que constava do edital, e o DSEA se comprometeu, todo mundo acompanhou isso, saiu na imprensa, inclusive na imprensa do DSEA, se comprometeu agora a comprar o ILS. O fato é que um ILS não se compra de uma hora para outra, não é alguma coisa que você vá na prateleira comprar. Porque o pessoal está né, pensando que vai comprar um roteador de internet. Não. Vai chegar a ligar na tomada ali. É um Só que equipamento tem que ser 220, viu, Frederico? Exato. Tá? É um equipamento que tem que ser específico para aquele tipo de aeroporto. E é uma desenhado licitação, pra isso. uma compra internacional, né? E não é um aparelho. São Você tem vários fornecedores para poder montar o conjunto que se chama ILS. Você tem uma série de coisas para ser colocada ali e o estudo de dimensões para adequar. Aqui eu preciso de tantos watts, aqui eu preciso de tantos metros, aqui eu preciso de tantos quilos. Cada uma das peças tem uma exigência de acordo com o aeroporto. Exatamente. Mas aí, Marquinhos, nós conseguimos resolver esse problema, porque a CCR não ia instalar e nem ia fazer infraestrutura pro LS. Ela chegou a pedir para a ANAC para não ter que fazer infraestrutura. Isso só nem Que belo acordo a CCR fez, né? Olha, tem uns amigos de vocês aí que não gostou do que nós combinamos. Tem que conversar com eles lá, né? E a CCR, parece que é assim que vamos funciona. combinar, né? A CCR tem um histórico muito complicado com os pedágios no Paraná, né? Já entrou e saiu, Então, tem explicações para dar. É sempre uma empresa. Aí então eles vai na ANAC e falou, velho, que tem os caras lá de Londrina não gostaram do nosso acordo, não, velho. Então, estão pedindo para nós colocar aqui mais pista, mais infraestrutura. E depois que você venha a concluir, eu quero falar do uso da cabeceira 31, que é onde vai instalar e vai funcionar o ILS.
Mas Isso, antes disso, vamos concluir essa ação que vocês entraram. Isso é mais importante de tudo. Essa Cláudio. ação que Vamos vocês Cláudio, entraram. Você Exato, entendeu? Cláudio, mas só para... Não, porque eu tenho que falar essas coisas, senão eles tumultuam o programa, não deixa ninguém Mas, Claudio, falar não. e perde um pouco a continuidade, entendeu? Mas vamos retomar a Explica fala a da questão continuidade. dessa ação. Então tem bastante pontos de tudo isso daí. O fato é que mesmo com a infraestrutura agora já pronta e o ILS, eu vou terminar de falar do ILS, Sim. e o ILS, né, o D7 tem se comprometido a comprar, ele não comprou ainda. Tem que ficar em cima, marcação cerrada, igual a gente fala no futebol. Sim. E nós estávamos eu estava até 31 de dezembro, nós estávamos com marcação cerrada no DCEA, pro DCEA, que é o Departamento de Controle de Espaço Aéreo, para ver como é que, né, você estava andando ou não. Agora é a nova administração que tem essa incumbência de Marcação cobrar cerrada isso. é da nova administração agora? Exatamente. Tem que cobrar isso do DCEA, porque eles podem demorar 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mas anos. para cobrar pra do instalar DCEA, isso aí. nós temos que cobrar da Prefeitura de Londrina, que cobre do DCEA. Exato. Mas por genealogia, por herança, a Prefeitura de Londrina, que vem com o apoio do governo Ratinho, que apoiou essa licitação. Voltou para as eleições? Não, nós estamos só fazendo aqui uma posição, é um recorte cronológico da cena atual, Frederico Reis. Não, entendi, só para... Então, depois eu vou dar uma desenhada. É melhor, tá? é melhor. E eu vou fazer um infográfico para explicar que quem se beneficiou com esta licitação, aqueles que fizeram com que a ANAC abrisse portas e janelas para a CCR, hoje está aqui, não vai querer briga com a CCR. Quer que eu desenhe? Eu discordo. Dê os nomes. Eu discordo. Eu a acho que prefeitura, vai querer- eu falei o nome, a eu acho prefeitura que vai atual. querer A prefeitura é um brigar. prédio. Quem? Não, Quem? o prefeito atual. Ah, Eu não Eu lembro o acho nome dele. difícil, hein? Eu acho difícil pelo seguinte, Claudião, porque o cara se elege, vamos só para contextualizar, o cara se elege com um discurso de modernidade, de avançar. Se ele deixar uma pendenga para essa... que essa é uma e outra, grande pendenga. exato, é uma pendenga dessa, e a gente sabe muito bem que uma boa parte do grupo da sociedade organizada que está dentro da comissão de infraestrutura que foi criada há uns anos atrás, está no jugular dele, porque é de interesse de quem faz dinheiro e de quem tem dinheiro que esse negócio se resolva. Exatamente. Porque- Vocês me permitem um pouquinho? Claro. por favor. Me parece o seguinte, com relação ao LS, vocês me permitem discordar. de Mas vocês. pode Que discordar à bom que você vontade, discordou, não precisa porque já chegou permitir aí, nada, agora o não. LS, agora concordo. já tem que fazer, o CCR já fez a infraestrutura, não tem mais como voltar atrás. Sim, Agora, a compra do LS não depende do governo do Estado, sim. depende do governo federal, por meio do DCEA, ou pode fazer até por meio do Ministério dos Esportes e Aeroportos. O que acontece é que tem que ficar em cima deles para o governo federal fazer a compra, a aquisição. Sim. Porque se relaxar, outros aeroportos estão Estão lá na briga, equipamento. estão na fila. Então tem que fazer política, tem que fazer, né? Então essa é uma questão do LS, é ficar de marcação cerrada. A preocupação, e aí eu vou naquilo que o Cláudio pediu para explicar da ação judicial, é que passada essa fase 1, aí a prefeitura pode entrar, demonstrou-se que não vão aumentar a pista em 600 metros e que não vão fazer uma nova pista de táxi para essa pista de 600 metros. E se descobriu uma outra coisa, com a pista que eles aumentaram em 150 metros e com a nova infraestrutura, inclusive dos novos fingers, estrada de embarque, a CCR simplesmente descomissionou a pista de táxi existente. Ou seja, a pista, né, de manobra dos aeroportos, ela foi fechada. Ou seja, não funciona mais. Colocaram lá os cones, eles não usam mais porque ela está fora da regulamentação da aviação civil. Então, após a reforma que foi feita, o aeroporto de Londrina ganhou um aumento do número de passageiros nas salas de embarque, da possibilidade de ter aumento de passageiros. Efetivamente Ótimo não raciocínio, ganhou. perfeito. Mas ela aumentou a possibilidade de ter passageiros, mas aumentou, ou melhor dizendo, desculpa, diminuiu a possibilidade de voos em Londrina. Então, como o Marquinhos falou, né, se antes ficava um avião tinha que esperar 5 minutos ou 3 minutos, agora são 7. Então um avião não pode ficar, inclusive não é só avião desses grandes, né? É também avião pequeno da chamada aviação executiva. Então a capacidade operacional do aeroporto diminuiu depois que foram feitas essas obras. Então o que nós fizemos, a Prefeitura fez por meio da Procuradoria-Geral do Município? Ingressamos com uma ação contra a União Federal,
contra a ANAC, contra a Infraero e também contra a CCR, que é concessionária, e ela precisa participar dessa discussão para, primeiro, seja cumprido o acordo de aumento da pista em 600 metros, ou seja, mais 450 metros. Seja também feita uma nova pista de táxi, que é necessário uma nova pista principal, é necessário uma nova pista de taxiway, ou seja, que seja cumprido. E se não fizer, que a União Federal devolva o dinheiro que o município gastou nas desapropriações. O mínimo. O mínimo. Porque se eles devolverem o dinheiro, se a União Federal devolver, o 90 município com esse dinheiro vai lá e faz a obra. Faz a obra, certo? Então a ideia é essa, ou seja, ou vocês fazem, ou devolvem o dinheiro das apropriações para o município ir lá e fazer a obra. Ou seja, vieram aqui, inauguraram uma coisa mais ou menos... Essa inauguração seria de... Inaugurado é festa. Festa só, né? Festa. Não, Inauguraram a eles fase fizeram. B1 da concessão. Realmente é importante, ficou melhor a recepção dos passageiros, Essa a área área de teve embarque. um privilégio grande. Ela não ficou melhor, claro, isso daí a gente tem que falar que isso foi importante. Os fingers são Agora, não importantes. adianta aumentar a capacidade da sala de embarque De Se receber não tem passageiro, avião, não tem não avião tem para pousar. embarcar, não tem diminuir avião os para pousos embarcar. Essa em é a Londrina, exatamente, isso não adianta. E é isso que tem que ser percebido. E o fato que causa estranhamento, eu estou falando isso, ele está na imprensa, está na Folha de Londrina, está em outro jornal, todo mundo. O governador falou que não é importante aumentar a pista, que não é importante ter a pista de manobra em Londrina. Eu achei. Não, ele não entende nada disso, estranhamento. porque E tem conta gente aqui em Londrina que é matemática desculpa, mas bate simples, palma é e acha aritmética. bonito. Como é que tem gente que apoia e Não, ninguém essa se é- levanta contra isso daí? Londrina sempre... Não é Londrina, o interior do Paraná sempre é passado para trás. É necessário que nós, no interior do Paraná, nos insurjamos contra isso. E aqui, Fred, não é falar de esquerda, nem de direita, nem de centro, não é essa a questão. Nós estamos falando da nossa cidade, nós estamos falando do norte do Paraná, da região. Sim. Tem que Na todo capital mundo se unir para exigir metropolitana. do governo federal Há muito cumpra o tempo acordo, Londrina está sendo... que cumpra o acordo. Vai passando, empurrando E pra nós barriga. precisamos que o governo do Estado esteja do nosso lado. Alguém pode falar assim, mas isso não tem a ver com o governo do Estado, Tem a ver porque é a com tudo. concessão da União. Escuta, com tudo. quem conseguiu a terceira pista para Pra Curitiba Curitiba? foi o governador. Não, e força política envolve força todos, política. todos os... Todas as- atividade é exatamente. política. Então Somos ninguém nós, aqui é eles ingênuo política, de saber Platão, como é que as amigo. coisas funcionam. Exatamente. Com as inspirações das palavras de Sócrates, acontece o seguinte: se aumentar em 600 metros, atingir os tais 600 metros, e não tiver taxiway, a pista fica pior ainda. Pior ainda. Porque o Vai ficar mais avião longa tem que ainda. ir até o fim. Que é uma curiosidade técnica. O avião pesado, que pesa 70 e poucas toneladas, ele não pode parar e virar, apesar dele ter condições de fazer a curvinha, os 180 graus e voltar. Ele não pode ser em qualquer lugar da pista, que ele quebra a pista. Então tem as áreas concretadas, que ele tem que ir até a área concretada, virar o avião para voltar. Com a velocidade máxima, eu fiz a conta agora há pouco, de menos de 40 km por hora. É lerdo. Então atrasou tudo, Fredão. Aquele voo teu, não é culpa do piloto, não. Isso não é o quem chofer. decide, isso quem decide sou eu. Olha, vamos. Quem decide sou eu. Agora, Então, quer agora dizer, vamos para entrar. pôr os 600 metros, Claudião, Sim. tem que botar taxiway. Sim. Para ele pousar, sair de canto e pegar Mas outra mesmo via. do capista do jeito que está hoje, Tem é um que pôr absurdo taxiway. não ter taxiway. Não tem taxiway, Absurdo. exato. Nosso aeroporto foi reduzido a um aeroporto de fazenda, gente. Não Opa. tem- Depois do Opa, aeroporto encontramos de eco, Fazenda, só um segundinho, Marquinhos, que temos que entrar no nosso intervalo e voltamos daqui a uns minutinhos para continuar com essa conversa com o Dr. João Esteve aqui no nosso Lugar da Fala. Já voltamos. Estamos de volta com o Lugar da Fala e todo mundo aqui feliz porque ontem o Londrina atropelou o Paraná Clube no Massacrou. Estádio do Massacrou. Café. Foi, Além de ter o metido rodo. 3 gols, passou o rodô. Passou o rodo, chocolate. Chocolate. Mas voltando ao que a gente estava conversando aqui, inclusive depois, no intervalo, a gente estava comentando. Então, assim, na matemática, nós temos um aeroporto mais bonito, né, mais acolhedor para as pessoas que vão viajar. No entanto, diminuiu a capacidade de voos que poderia trazer mais passageiros. É isso, doutor João? Exatamente isso, Cláudio. Ou seja, se aumenta a infraestrutura para receber pessoas, mas não se diminui a possibilidade de ter mais voos em Londrina. Porque Diminuiu, então isso é fato, diminuiu a quantidade de voos em Londrina
Em Londrina, e com a instalação do ILS não vai retomar o que era. Com a instalação do ILS, só melhora as condições do pouso. Mas o problema da pista de táxi, né, de manobra, continua a persistir, ou seja, os aviões têm que ter mais espaçamento, né, no pouso e decolagem, ou seja, não dá para fazer um atrás do outro com mais brevidade. Eu vou pedir licença a vocês, que eu tenho dificuldade para entender essas coisas. Eu preciso ir direto ao ponto. Quer que a gente desenha? Obrigado, Frederico. Obrigado, Claudião. Ficou pior o aeroporto de Londrina. Operacionalmente, hoje está pior. Não, o aeroporto de Londrina está pior. Quer dizer, não vai decolar mais gente, não vai chegar mais caixinha do Mercado Livre porque instalou o ILS. Eu não sei dizer sobre tecnicamente não o ILS, o quanto que isso atinge, né, o comércio. Mas a possibilidade de crescimento, ela é afetada sim. Ficou pior. Ficou pior porque nós tínhamos uma operação de 3 minutos, passou a ser com 7 minutos, mesmo com o ILS ligado. Não, ele ajuda a colocar o avião no chão. Exato. A taxiway é a necessidade do avião. Pousou, libera a pista, vai para aquela outra estradinha. E desce outro avião. E desce outro avião enquanto está taxiando. Mas agora, Marquinhos, né, na inauguração que teve, setores da sociedade civil, inclusive com o prefeito, né, também alguns deputados, entregaram uma carta para o ministro de Portos e Aeroportos, ministro Silvio Costa, pedindo que se cumpra o acordo, né? Ou seja, que aumente a pista em mais 450 metros e que se faça a nova pista de taxiway. Foi entregue para ele e as declarações que ele deu, né, na imprensa, que eu li, pelo menos, né, nem fui são lá, positivas para nós. Exatamente. Não, nós vamos trabalhar nesse sentido. Isso. Mas a gente sabe como é que é político, né? Trabalhar nesse ele não vai chegar e falar, não, Londrina não é do nosso interesse. Ele nunca vai dizer isso. Ele estava aqui, foi cobrado, etc. Ele vai falar isso. Ou seja, a sociedade civil londrinense, os setores organizados, os sindicatos, as associações de empresários, as associações de trabalhadores, a imprensa, os políticos, todos eles têm que efetivamente se unir, é o que eu falei. Nossos deputados. Independente da ideologia do partido, você se unir por Londrina. Porque o aeroporto de Londrina é o nosso contato com o mundo. Nós não temos porto, nós temos um aeroporto. Sim. Então nós precisamos desse aeroporto para o desenvolvimento. Então todo mundo precisa disso. Então precisa todo mundo se unir em torno do aeroporto e exigir da União Federal, mesmo que a gente não tenha o apoio do governador, ele já deixou isso claro nas entrevistas que ele deu, mas nós temos que nos unir e cobrar isso, né, do atual governo federal, que, diga-se de passagem, não foi quem criou o problema, foi o governo anterior que fez o edital de licitação em que ganhou a CCR para ficar do jeito que está, mas há possibilidade de resolver sim. Há necessidade de se fazer um aditivo no contrato com a CCR, mesmo que venha dinheiro da União Federal, para fazer as obras, né, que foram acordadas. Né? E aí a ação judicial deixa de ter sentido, ou seja, fazendo esse tipo de acordo. Agora, todo mundo precisa se mobilizar. Não adianta também a gente ficar brigando com o outro, né? Deve ter culpado disso aí sim. E não é né? hora de procurar culpado. É hora de agir, né, para resolver. Mas eu gosto de procurar um culpado, viu? Mas é importante também, tem que identificar os responsáveis. O ministro... O ministro aqui em Londrina, ele disse o seguinte, que não ia ficar de mãos cruzadas. Ele disse que já estava pré-agendada uma reunião com a prefeitura e com os órgãos responsáveis para discutir e tentar resolver essa questão da outra pista. Agora, como vocês disseram... E do aumento de pista também. Isso, eles já foram citados, João, da ação? Hã? Foram citados? Foram citados, vai ter uma audiência, se eu não me engano agora, que eu não sou mais procurador-geral, não estou mais... Tão perto, né? Exatamente, acompanhando o processo. Agora o pessoal que ficou lá são pessoas competentes, procuradores do município, né? Nós temos uma procuradoria muito eficiente nesse sentido, mas, se eu não me engano, vai ser no dia 17 de março uma primeira audiência tentativa de conciliação. Vamos ver o que a União Federal vai falar nessa audiência. João, aproveitando que você está aqui, agora está aposentado e pode falar tudo. É óbvio que a procuradoria de um município é extremamente importante para o funcionamento legal da prefeitura. Nós tivemos aqui o prefeito atual, ele tinha nomeado alguém, depois desnomeou, porque o currículo não era lá muito interessante. Explica para a gente um pouquinho como é que funciona uma procuradoria, onde ela atua e se que tipo de liberdade ela tem, se é que tem alguma liberdade.
Olha, muito bem. A Procuradoria-Geral de município é o órgão central, né, do município, porque tudo passa por lá, né? Pelo menos tudo que não dá certo passa por lá. E também é um local para que as coisas têm que passar, porque é para as coisas darem certo, né? Ou seja, a Procuradoria pode ajudar as outras secretarias no desenvolvimento das chamadas políticas públicas. Mas ela tem uma função importante, que é orientar juridicamente todos os outros órgãos, né, todas as secretarias, para que faça a coisa certa, para que não haja desrespeito à lei, né, para que haja o cumprimento de todas as regras da administração pública, que são bem diferentes das regras da administração privada. Eu até costumo dizer que o pessoal entende muito pouco, né, às vezes, do que é um município. Ô Marquinhos, se alguém ia falar para você assim, não, eu vou ser prefeito do município, eu vou ser governador, qualquer coisa assim, e vou administrar isso aqui como administro uma empresa, pode ter certeza que não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque as leis são totalmente diferentes, vai pro buraco. E ele preso. Certo. E Porque- você lá faturando em cima para tirar o cara da cadeia, porque você é advogado de tirar político de cadeia. Porque funciona, tem regras próprias, né? Então, e a Procuradoria tem os profissionais que são talhados, são moldados, né? São instruídos para saber como é que isso funciona e orienta todos os outros órgãos por meio de pareceres jurídicos. Também, quando há alguma ação judicial contra o município, são várias, né? Desde da pessoa, por exemplo, que não tem um medicamento que devia ter, né? Até um problema que não concordou com o valor da desapropriação, como nós Certo, estamos as falando indenizações. agora. A questão do IPTU, tributária, cobrança de imposto, né? Que isso mexe um pouco, as pessoas ficam até chateadas com isso quando são cobradas judicialmente. Até chateado né? foi sutil. Disso. Muito. Eu não quero falar que ele fica muito Fica chateado, fica bravo pra caramba. Mas veja bem, o planejamento urbano também, né? Ou seja, onde pode fazer rua, não pode fazer, de que forma, tem uma legislação Tudo isso federal, a Procuradoria que vai responder. Tudo passa pela Procuradoria. Exatamente. Os contratos, comprar, por exemplo, a merenda escolar. Quer dizer que chegar aqui um tudo passa grande pela empresário Procuradoria. de sucesso, um cara feraço ali, o dono da Votorantim, um cara gigante, e fala assim, eu vou administrar esta cidade como eu administro minha empresa. Vai dar errado. Esquece o cara. Vai dar errado. Tá, ó, aí, eleitor e eleitora. E o prefeito, todos os prefeitos, eles Então, são mas o prefeito vai políticos. administrar uma empresa grande também? Será que dá conta? Também Daí? não dá, Não cabe aqui, mas é Então, curioso. Uma vez eu É fiz um até órgão uma... de assessoria direto a todos os secretários e resolve também as ações judiciais. Por exemplo, na questão da saúde da Covid, nós tivemos uma atuação intensa, né? Aquele negócio de abre, não abre, quando abre, a prefeitura podia ou não podia abrir ou não abrir o comércio. tomada a iniciativa Tinha de gente que fechar. falava que não podia, teve promotor, não sei, ou promotora falando que não, e vai para o Tribunal de Justiça. Nós Marcelo fomos foi lá e até peitou Brasília também, foi bom para lembrar isso, garantir Marcelo, que o município peitou pudesse isso. controlar a situação aqui, porque era gente contra. Então são vários, é multifacetado, ou seja, os assuntos são extremamente variados. E é um órgão central na prefeitura, então, portanto, tem que funcionar muito bem, tem que ter profissionais muito capacitados e de conduta ilibada, né? Uma vez eu fiz uma brincadeira com o ex-prefeito Alexandre Kiref. Ele estava no cargo e como eu tenho o maior blog do sul do mundo, não sei se vocês conhecem, né, o Paçoca com Cebola, e eu fiz uma brincadeira assim, que o prefeito chegou de manhã na prefeitura e um funcionário, bom dia, prefeito. Ele falou, não, pera um pouquinho, deixa eu consultar a procuradoria, para ver se está um bom dia. Ou seja, Resume bem exato. o que o Dr. João Esteves Mas a disse aqui. pergunta é a seguinte, a procuradoria, obviamente, sempre que consultada, ela vai dar um parecer, certo? O prefeito, ele tem poder de falar assim, mas não gostei desse parecer, eu vou fazer do mesmo jeito. Como é que fica? A Procuradoria Tem o parecer lá, né? órgão, e os secretários Sim, também podem pedir e o profissional uma se defende consulta, aí, né, Frederico? Os secretários também podem pedir uma consulta responsabilidade jurídica civil. para a Procuradoria. E o prefeito também, agora eles não são obrigados a seguir. Não Tem é, um na trecho verdade, final do parecer, né, João? salvo melhor juízo. Salvo melhor juízo, né? Não são obrigados. Agora, A Procuradoria, ela orienta, ela tem esse papel de fazer orientar. Ela não aparece muito. Porque aparece, por exemplo, na Bíblia, todo mundo sabe da educação, da saúde, é a guarda, é o esporte, né, é o meio ambiente, é a assistência social, todo mundo sabe do serviço que é prestado, mas nenhum deles funciona sem uma boa procuradoria por trás dele dando suporte. Esse é o papel. Então a procuradoria é o que a gente chama de uma das secretarias
meio e não fim. Ela trabalha para as outras secretarias funcionarem bem. Porteiro, secretaria porteiro. Aquela que vai abrindo as portas para as coisas passarem e funcionarem. Ela não aparece na frente. Nós queremos fazer tal coisa. Pera aí, como é que isso vai funcionar? Vamos legalizar essa bagaça aí para poder andar. E aí sim, depois do parecer jurídico da procuradoria. Olha, quando alguém recebe um medicamento, quando alguém faz uma matrícula numa escola, quando alguém recebe alguma assistência social, quando o meio ambiente está sendo cuidado, quando o esporte, né, efetivamente tem um programa de incentivo, quando a cultura tem um programa de incentivo, tudo isso que acontece dessas secretarias fins, passou pela todas elas têm o dedo da procuradoria atrás. Mas há essa possibilidade do prefeito, por exemplo, chegar assim, olha, eu entendo a sua resposta, eu entendo, mas não dá para dar aquela volta para que as coisas aconteçam dessa ou daquela forma? Olha, sabe que interpretação jurídica... porque existe isso. Pode, né? Às vezes acontece o prefeito, olha, mas é isso, não tem outra forma, será que não dá para estudar uma outra? Vocês não queriam, por favor, né, estudar novamente para ver se não existe uma outra saída para essa situação? Isso acontece, Cláudio, e às vezes nós estudamos, agora eu não mais, né, estou aposentado, mas a procuradoria, ela estuda e fala para o prefeito, olha, você tem 2 possibilidades, ou até 3 possibilidades, você pode ir por aqui, por ali ou por lá. Agora você tem um risco aqui você tem bem menos risco, aqui você... Tem 3 riscos. Cláudio, eu vou falar um negócio para você nunca mais esquecer. Então você pode... Aí chama-se discricionalidade do prefeito. Aí o prefeito ele escolhe, e ele pode escolher, né, como ele vai agir. Mas ele é orientado. A procuradoria não diz faça assim ou faça de outra forma. Ela diz, olha, você pode fazer assim, que é mais seguro. E fala, de outra forma é menos seguro. Ou de outra forma não faça de forma alguma. Né? E aí a decisão é do prefeito. A decisão final sempre é do prefeito. Diga, Frederico. Direito a uma moldura. O quadro, a pintura, quem vai colocar lá, tem opções, entendeu? O que couber naquela moldura. Mas isso, né? foi isso que você quis dizer? Foi bonito, mas assim... Ele não conseguiu nem entender teu raciocínio. Como é que ele não vai esquecer? Ele não entendeu o que você quis dizer. Não é dele, viu, Marcos? Mas eu entendi. É de uma pessoa chamada Hans Kelsen. Kelsen. Um vienense que moldou o direito dessa forma. Ele falava isso. Direito à moldura. Certo. Pintura lá, o que couber, tá valendo. Mas não pode sair da moldura. Pode sair da moldura. Mas só que dentro da moldura ainda pode ter problema, ocupando o espaço da moldura, coisa e tal. Às vezes a prefeitura ela faz recebe tudo isso e dá problema ainda de vez em quando. Às vezes, mesmo fazendo a coisa certa, há quem não concorde, aí vira ação. Por exemplo, o Ministério Público pode mover uma ação contra a Prefeitura, o Tribunal de Contas, e a Procuradoria vai defender a sua posição. Nesse aspecto... Agora, eu com satisfação eu digo o seguinte, nenhuma ação que foi movida pelo Ministério Público contra o município de Londrina nos últimos 8 anos prosperou. O município ganhou todas. Qual foi o maior embate? O prefeito Marcelo Bellinati não tem nenhuma ação judicial contra ele. Pode pedir música. Me diga uma coisa, nesses 8 anos, qual que foi digamos, a discussão com o Ministério Público que deu mais trabalho de interpretação para se chegar a alguma solução? São todos, né, João? Olha, são várias matérias. O Ministério Público discute. Olha, eu diria que aqui, do ponto de vista não político, eu não quero falar de agires políticos. Isso acaba acontecendo. Bonito isso. Repete o negócio dos agires. Rapaz, tem que andar mais com advogados. Esses caras falam bonito, Claudião. Esses caras sabem as palavras. A gente tem uma matéria só disso. Falar é bonito. Eles usam mas aqui tem mais trabalho do ponto de vista jurídico, de atuar em vários tribunais, em vários momentos, de chegar até o Supremo Tribunal Federal e fazer jurisprudência e consolidar. Eu acredito, até pelo momento e o estresse que aquilo causava, foi de garantir que o município de Londrina poderia fazer as regras próprias por meio de decreto para as questões da Covid. Foram 2 anos que nós atuamos intensamente e nós conseguimos garantir que o município pudesse dizer o que podia funcionar, não podia, quando podia, segundo os critérios técnicos do município. E tinha gente, de um lado, que queria uma coisa, outros queriam outra. Né? Me lembro muito. Nossa, eu me lembro de ficar morrendo de medo. E aí eles ficavam sempre procurando as pessoas, o que a Procuradoria vai fazer? Você lembra disso? Certo. E a gente lá,
a gente dava a solução certa e saímos Ganhou todas. Ganhamos todas e a nossa condução em Londrina foi exemplar, não só para o Paraná, mas para Mas todo eu o fiquei Brasil. com medo, vou fazer só um recuerdo aqui. Quando surgiu e fecha, não fecha, mantém, uso obrigatório de máscara, de equipamento, acessório. Eu falei, mas o Marcelo Bellinati é médico, o que esse cara vai fazer, gente? Porque a gente via prefeito frouxando, né? Porque a comunidade dos comerciantes e coisa e tal. Aqui nós nunca tivemos medo. Nossa, eu falei, o Marcelinho, será que vai peitar mesmo? E foi lá, ele peitou e fez conforme a ciência orientava, porque nós estávamos tendo problemas com o Ministério da Saúde, que não orientava. Não retroagiu nenhuma vez, né, João? Foi sempre manteve todas as posturas e Foi muito parabéns. Londrina conseguiu, ninguém morreu de Covid em Londrina por falta de atendimento. Olha isso, que dado importante. Ninguém. O Marcelo honrou o juramento que fez como médico, né, que salvar até o último momento, salvar a vida. Exatamente. E Hipócrates. É isso, né? Hipócrates. Nossa, tá tão bonito isso aqui hoje. Não, cara, você senta aqui do lado de dois... soubesse, eu ia trazer dois umas grandes citações juristas. aqui também, É. Vem advogados aqui. Aqui o livro do sobe programa o aumenta, livro, eu já sobe. falei. Eu vou começar a trazer citações aqui também. Eu queria falar só uma coisa, Claudião, pra você nunca mais vai esquecer. São 7 horas e 57 minutos. Que esse programa não E informou... 35 segundos. 7 segundos. Este programa não informou a hora nenhuma vez, cara. Porque eu vou demitir o Cuco. Foi... Tá? Não, verdade, convidado. porque Não, o Marquinho, eloquente, o Marquinho eloquente. virou o primeiro Cuco, depois ele passou a bola pro Frederico Reis. Aí você E hoje invejoso no vocês- último programa, ele ficava dando hora de 5 minutos. Você não deu nenhuma. Não, deixa. Se ele se diverte, ele é dono do programa. Ele não paga eu, aí eu tô ferrado. Tá, vamos aproveitar o Dr. João Esteves aqui pra gente fazer um último ressalto sobre o aeroporto de Londrina. Situação esta que está sendo comemorada. Tem muita gente achando que acabaram-se O todos Dr. João os Esteves sabe muito. acabaram-se todos os problemas. Já temos o pessoal no WhatsApp aqui. Nossa, Você não divulgou o número do WhatsApp o no início. Sam tá dizendo aqui, ó, papo muito bom, o Cristiano Andrade, olha, parabéns aí pra vocês todos aí, que o programa tá bem bacana. Olha que delícia. Tá ouvido? Só eu voltar aqui. Quando o entrevistado... Além disso, ajuda. Tá, não, todos os entrevistados que aqui passaram, eu achei que foram todos dignos da nossa presença, do nosso raciocínio, e me vi sempre apertado e buscando sempre informações para poder falar bonito um dia que nem advogado. Eu faço rima, viu? Vai lá, Vamos lá, eu do quero falar aeroporto sobre aí. o saldo do aeroporto de Londrina, que está sendo comemorado, e chegou o ILS, um dia eu dei um H no Facebook, escrever, enfim, autorizado GLS no aeroporto de Londrina. O Marcos Pio era o coordenador do... Ele falou, Marquinhos, você me ferrou, os caras estão ligando aqui, que então vai instalar o GLS. E aí, ficou melhor ou pior... Assim, por favor, João Esteves. Ficou melhor ou pior o aeroporto de Londrina depois de privatizado? Realidade atual. Depende do ângulo. O Certo. conforto dos passageiros ficou bem melhor. Para a Vai pra onde se não pode possibilidade, vir avião? para a possibilidade, não diminuiu nenhum voo ainda, mas não para a aumentou. possibilidade de crescimento, Aumentou a área. limitou a possibilidade de crescimento do número de voos. Limitou, e quando se comemora hoje uma grande conquista, o ILS em Londrina, um dia podemos passar um tempão falando só da importância do ILS, né? Que ele não é nada se não tiver taxiway. Porque você põe o ILS para que ele possa operar por mais tempo. Sem taxiway não vai operar por mais tempo. vai. E tiraram a taxiway. Vamos frisar que para chegar ao ILS de acordo com o que temos hoje, tiraram o taxiway, diminuiu o número de voos, vai diminuir o número de passageiros. E agora, depois desta aula de Marquinho Freire, que Uma aula impressionante, né? ele se aposentou Não, aqui nós como vamos ficar. piloto de ultraleve e instrutor. Eu vou ter que agradecer você, João. Muito obrigado pela sua participação. Pela Muito satisfação. obrigado. Quero agradecer ao Frederico. João Esteves também, que clareou muito pra gente aqui o que trouxe. Eu vim porque era o João, né? Porque você viu que o Pedralha... Muito obrigado também para o nosso operador. E a gente volta na nossa próxima semana, na segunda-feira, neste mesmo horário, a não ser que tenha um dilúvio. Um abraço. Ou algum jogo, né? Na segunda.